Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao protesto que muitas organizações de direitos humanos estão fazendo em relação à operação, acusando a realização, né, de uma chacina no Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor utiliza essa palavra também para poder acusar, para poder observar, descrever essa operação, e de que forma é possível explicar se essa prática é uma prática sistemática da polícia no Rio de Janeiro. Sim, essa é uma prática, uma lógica de guerra às drogas, é uma lógica antiga, isso aí remonta a anos 80, se bobear, e final dos anos 70. É uma prática que nunca deu solução para esse problema. É uma prática de execução sumária em grande escala, porque se trata... Eu quero ver se vai sair os laudos cadavéricos. Os laudos cadavéricos, por exemplo, em 2007, na chacina do Pan-Americano, nas vésperas do Pan-Americano, 19 pessoas foram mortas no Complexo do Alemão. Dos 19 corpos, 73% das perfurações estavam na cabeça e nas costas, algo impossível numa lógica de guerra. Eu quero ver os laudos desses corpos agora, para eles me provarem que, de fato, tratou-se de confronto armado. Normalmente são execuções sumárias, é uma prática da polícia do Rio de Janeiro, numa lógica de guerra. Não é guerra contra o tráfico, é guerra contra os pobres, porque se trata de comunidades pobres indefesas. Isso chama-se covardia pura, isso é barbárie do Estado e covardia pura. Isso é uma prática recorrente, uma prática de extermínio, isso é um massacre praticado recorrentemente pelo Estado. E outro massacre que a gente acaba não sabendo, e que é muito comum aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é o desaparecimento de corpos. Esses corpos contados, que nós estamos contando aí, 24 mortos, a gente não sabe se isso é real. Muitas vezes nós temos deparado aqui com um desaparecimento recorrente, frequente, de pessoas que são mortas e os corpos não são encontrados. Então, essa é uma outra lógica que está sendo construída no Rio de Janeiro. Então, isso nunca resolveu, nunca solucionou. O varejo da droga não é o responsável pelo grande projeto de transposição de fronteiras a partir de grande quantidade de drogas. Isso não resolve você matar essa população aonde eles estão vendendo no varejo, nos pontos de venda. Isso não se faz isso com a classe média da Zona Sul, que é outro esquema, também com muito dinheiro. Os grandes traficantes, os grandes grupos econômicos em volta do tráfico não são atingidos. Então, isso é uma lógica. Ao meu ver, qual é o único sentido, Vitor, para você fazer uma operação dessa? É um sentido político. Juntou-se o governador do Estado do Rio de Janeiro, mais o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para dizer para nós vamos combater assim, usando desse porte de violência. Nós estamos no meio de uma ADPF, de uma decisão, a ADPF das favelas, uma decisão de suspensão de operações policiais por parte do Supremo Tribunal Federal por conta da pandemia, dado o sofrimento, dado as condições dessa população frente a um sistema de saúde destruído. Eles estão morrendo, e o maior número de pessoas mortas vem dessas populações. Ainda você aplica agora um outro duro golpe sobre eles, como uma operação desse porte. A única explicação é essa. É um uso político dessa violência para dizer nós vamos matar, continuaremos matando, e esse é o projeto para 2022, vamos apoiar esse discurso da extrema-direita e vamos reforçá-lo para que nós possamos nos eleger em cima desse palanque. O palanque dos corpos de negros, pobres e favelados é o grande palanque que elegem essas pessoas no Rio de Janeiro, porque é uma cidade muito complexa, uma cidade onde tem uma classe média que apoia esse discurso e essa prática, onde camadas populares também apoiam isso, porque nós estamos entregues ao desespero absoluto do desamparo em termos de política de segurança. Então, isso vira um grande mote onde o Carrasco, o seu assassino, vira o seu herói em termos políticos. É uma loucura, mas é isso que se vive no Rio de Janeiro. E eles continuam perpetuando uma política ineficiente. Não é que ele seja ineficiente, quero corrigir isso. Os membros do Estado que praticam essa violência de matar esse número de pessoas são os mesmos membros do Estado que se beneficiam do controle territorial por grupos criminosos, seja ele o tráfico, seja ele a milícia, seja qualquer facção dessas, serve também para esses grupos controlarem territorialmente essas áreas. Então, eles matam aqueles próprios que eles se aliam para poder obter benefícios. Você pode achar que isso é uma loucura, mas não é uma loucura, é uma forma de regulação que os grupos políticos
desenvolveram para controlar populações a partir da violência, do medo, do controle militarizado das áreas, ora sob o jugo de uma milícia, ora sob o jugo de uma facção do tráfico, ora sob o jugo da própria estrutura policial, de segurança pública, UPP, queira que vocês chamem como quiser essa política. Enfim, são regimes de controle territorial militarizado dessas populações, cujo objetivo é obter algum ganho. Você ganha financeiramente, mas, sobretudo, você ganha politicamente, a partir dos votos que essas áreas geram para essas pessoas.